perfeito. Então, basicamente, com uma maneira, né, de lidar com a imprecisão do ponto flutuante, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Basicamente, o talk é sobre isso. Vou tentar ser o mais rápido possível. Falando sobre mim um pouquinho, eu sou engenheiro de software na 2600Hz, que é uma empresa, a telecom, né, que usa a web para o sistema de telecom deles. Cientista da computação, mestrado e doutorado em computação, pai de Sara Letícia Helena, músico nas horas vagas e um Bean lover, né? Sempre trabalhando com Bean ou com Erlang ou Elixir. Os primeiros erros já datados, assim, sobre tratando com um ponto flutuante, já aconteceram, assim, há muito tempo atrás, ou seja, não é de hoje, não é uma coisa nova, né? A gente viu o Patriot Missile, né, que explodiu, foi uma plataforma de petróleo também que, devido à conversão de bases com ponto flutuante, acabou dando uma grande catástrofe, né? Alguns anos atrás, aí é uma coisa que já vem perdurando, assim, ao longo da história da computação. E quando a gente pensa assim, gente, mas por que eu tenho esse problema? E basicamente o problema também pode acontecer mesmo nos dias de hoje, mesmo com o seu sistema básico lá, no seu banco de dados, ou quando você está acessando uma API externa, no caso, você pode ter problemas de conversão de base. Como você pode ver aí na imagem, aqui eu tenho a média de campos aqui. Foi um dado que eu recebi, mas que foi salvo no banco de dados, mas quando eu faço o select dele, a query dele, ele me dá arredondado, né? Ele arredonda esse valor. E isso é um erro muito comum na computação, né? Um erro numérico, né? Se tratando de ponto flutuante. É justamente porque a gente não pode representar todo o valor do ponto flutuante, sendo ele uma fração, né? Tendendo para infinito, a gente não pode representar isso dentro de um computador. Não existe memória suficiente, né? Não tem como a gente fazer essa representação. Por isso, o computador, ele usa uma precisão específica para aquilo. E essa precisão, às vezes, apesar da gente ter um padrão definido para isso, muitas vezes ele pode acabar dando um escape, né? Ou seja, ele faz um arredondamento diferente de uma máquina para outra, então ele está tratando aquele tipo de uma maneira diferente, né? Ele faz um arredondamento para cima, ou ele trunca o dado e perde a informação que a gente estava querendo passar. E isso a gente pode ver com o Elixir, principalmente quando a gente trabalha com valores de ordem de magnitude diferente. Por exemplo, quando o valor epsilon, aí, que é o menor número de máquina que eu posso representar, que é muito pequenininho, eu faço essa operação com um número super grande, né, um grande número, você vê que ele perde a precisão, ele não consegue computar isso dentro, porque a ordem de magnitude é diferente. Isso é um erro comum e a gente pode encontrar isso nas nossas APIs, como eu falei antes, né, no nosso banco de dados e em outros momentos também, quando a gente está conversando com a aplicação terceira. Como é que a gente pode tratar isso no Elixir? A gente pode tratar usando float, outros mecanismos também, mas uma maneira diferenciada que a gente tem na literatura, mas que a gente não usa bastante na indústria, é a matemática intervalar, né, ou aritmética intervalar. O que a gente faz? Basicamente, ele altera a aritmética intervalar pela aritmética convencional, trabalhando com intervalos em vez de um ponto flutuante comum, uma fração, né? E é isso, eu tenho algum exemplo aqui para vocês. Em vez de eu tratar o valor como 0.1 mais 0.2, eu faço 0.1.0.1, que é um intervalo fechado, mais a operação no intervalo também fechado, 0.2.0.2. Nisso, a gente vê que na aritmética intervalar, ele vai fazer diversas operações, que é o valor inferior do primeiro intervalo com o inferior do segundo, e o superior do primeiro com o superior do segundo. Isso também acontece com multiplicação, só que como a aritmética intervalar é um pouco diferenciada do aritmética normal, para multiplicação e divisão, no caso, ele tem que operar o ínfimo do primeiro intervalo com o superior do ínfimo e o superior do segundo intervalo para a gente poder fazer esse cálculo real do intervalo final ou intervalo resultante. Por que eu vou usar intervalos? Para eu poder encapsular o valor real e não perder dado, não perder precisão em termos de computação. E isso a gente consegue trabalhando com intervalos. Mas, beleza, e como é que a gente pode fazer isso com Elixir? A gente pode usar a biblioteca que eu escrevi no início do ano, baseado justamente em alguns erros que eu estava tendo em algumas APIs que eu estava utilizando, né, principalmente com MySQL, no banco de dados. E dentro dessa aplicação, dessa biblioteca, a gente
a gente desenvolveu, né, o tipo intervalar realmente, e também a gente faz arredondamentos direcionados, que é fundamental quando a gente fala de matemática intervalar, porque não é só computar o ínfimo com o superior do outro intervalo e o superior com o superior do outro lado. A gente precisa também fazer esse cálculo, fazer esse cálculo diversas vezes, né? E isso a gente definiu, a gente precisa fazer isso diversas vezes e sempre fazer o arredondamento direcionado para o lado certo, o inferior para baixo e o superior sempre arredondando para cima para poder encapsular o resultado final. E tá aqui o link da biblioteca, eu vou tentar agora mostrar para vocês aqui rapidamente, porque eu estou acabando o meu tempo. Deixa eu só compartilhar aqui novamente a tela, essa daqui, pronto. A biblioteca é open source, é claro, todo mundo pode utilizar, a gente tem uma descrição legal, tem doctest, como a gente já viu aí em algumas palestras, menções, a gente define o tipo intervalar, a gente pode criar um intervalo, pode passar string como input, ele permite fazer as operações, várias operações básicas de multiplicação, subtração, divisão. Ele também tem algumas funções de helpers, né, que pode permitir você perguntar se um intervalo, se uma fração ela pertence ou não àquele intervalo. E ele também permite você fazer arredondamentos direcionados, né? Você pode mudar a forma como o processo vai arredondar o valor da fração. Isso também é permitido com o módulo chamado routing. Então a gente pode ver aqui, tem a documentação também disponível aqui no Rex. A gente pode ver maiores detalhes aqui, toda a parte de testes aqui, eles vêm para cá, né? Os doc testes. E a gente aceita contribuições, a biblioteca é bem simples, mas ela ainda está em andamento, né? A gente pode, quem quiser, tiver disponibilidade, tiver interesse ou para usar ou para contribuir, fique à vontade. Passei um pouquinho do meu tempo, mas era basicamente isso.